Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, servidores, público presente, imprensa, galeria. Sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão. Gostaria inicialmente de pedir desculpa pelo atraso de 15 minutos, uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça e Normas Internas, desde as 10 horas da manhã, estava sabatinando o nosso vice-governador e com atraso, por conta em especial da Comissão de Normas Internas, que durou mais de 2 horas, eu deliberei por conta própria e dei 15 minutos aos colegas que precisaram almoçar ali, dentre eles o nosso presidente da CCJ, deputado Rodrigo Murim, e os demais colegas. Então, desde já, peço desculpa, agradeço e registro a presença dos vereadores Pedro Henrique e Tião da Usina de Conceição de Macabu. Um forte abraço, sejam bem-vindos ao Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. A deputada Marina, do MST, nossa querida amiga, saúda com carinho a presença dos senhores. Registrar também... Perdão, aqui é o mesmo vereador, então. Marcelo Dino. Oi, falar, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de... Um minuto só, Dino. Registrar também a presença dos agricultores de Cachoeiro, de Macacu. A gente tirou uma foto ali com o Flávio, cuja Assembleia fez uma doação de 10 milhões por conta daquele período das enchentes, da chuva. Então, eles estão aqui no plenário para agradecer a todos os deputados, né? Sejam bem-vindos e pode ter certeza que a gente vai apertar a Secretaria de Planejamento para o cumprimento do dinheiro que já fora separado da Assembleia para a causa do nosso município querido de Cachoeiro de Macacu. Deputado Marcelo Dino, desculpa. Presidente, gostaria apenas da atenção de todos os deputados aqui e pedir 1 minuto de silêncio, senhor presidente. Oi? Não, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pela morte do nosso amigo, nosso companheiro, policial do CORE, segundo policial que nós perdemos de Forças Especiais, o José Lourenço, senhor presidente, que covardemente foi morto ali na CDD. A polícia já sabe quem foi aquele que acionou o gatilho. Mas não tem que pegar apenas ele, não. Tem que pegar o chefe, tem que pegar o cabeça. E eu tenho certeza que a nossa polícia é capaz de fazer, como fez com o TH, que lá atrás matou os nossos 2 bravos policiais do BOP. E eu tenho certeza que a polícia vai pegá-los, os 2. Se pegar vivo, legal, mas como eles sempre resistem, vão vir como TH, dentro do saco, senhor presidente. 1 minuto de silêncio. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência, registra aqui as condolências à família. Realmente é inadmissível que um servidor público da área de segurança pública, mais um do nosso Estado, seja ceifado com tão pouca idade e defendendo com bravura o nosso Estado do Rio de Janeiro. Bem lembrado, Dino. Parabéns. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 5.337, de 2025, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 11, de 2025, que dispõe sobre a criação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar e dá outras providências, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça,
Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Servidores Públicos, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, parecer pela constitucionalidade. Muito obrigado, querido amigo. Pela Comissão de Agricultura, nosso presidente, deputado Valceasa. Por favor. Presidente Bacelar, parecer favorável. Muito obrigado, querido amigo Valceasa. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, nosso vice-presidente, deputado Carlos Macedo. Presidente, acompanha a CCJ. Muito obrigado, amigo. Pela Comissão de Servidores Públicos, nosso presidente, deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei 5337/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar. Na prática, o que esse projeto faz é dividir a atual Secretaria de Agricultura, Pesca e Abastecimento em duas secretarias, uma com foco no desenvolvimento do interior, agricultura familiar e pesca, e outra na agricultura e abastecimento. O projeto foca nessa Secretaria do Desenvolvimento do Interior, Agricultura Familiar e Pesca. São políticas que a gente defende e acha que, muitas vezes, você ter no organograma do Estado órgãos direcionados para isso, você pode fomentar mais a política. A agricultura familiar, em especial, a gente vê como positivo você ter uma secretaria voltada para isso. Acontece que a gente tem lutado há alguns anos aqui no Estado pelo fortalecimento da agricultura e tem encontrado muitas dificuldades para que algumas políticas saiam de fato do papel. Eu sou autor, por exemplo, da lei que estabeleceu a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, até agora não saiu do papel. A Política Estadual de Agricultura Urbana até agora não saiu do papel. A lei que destina parte dos recursos do FECAM para a agroecologia até agora não saiu do papel. Então, a gente buscou fazer algumas emendas no projeto para, mais uma vez, reforçar o escopo político-administrativo das prioridades que essa secretaria vai ter que tocar. Tem que ter um plano estadual de pesca no Estado do Rio de Janeiro. Não é possível que o segundo maior litoral do país seja um fracasso do ponto de vista da política pesqueira. Tem que colocar em prática a PEAPO. Tem que cumprir a lei que destina recursos para a agroecologia. Então, a gente fez um conjunto de emendas para ajudar a definir o escopo dessa nova secretaria, estabelecendo atribuições e tentando fazer com que, de fato, a gente tenha uma política para fortalecer a agricultura, para fortalecer a pesca, para fortalecer o interior no Estado do Rio de Janeiro. Então, o nosso parecer é favorável com emendas. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Carlos Macedo. Presidente, desculpe. Só Por esqueci favor. aqui, só complementar. Além disso, a gente viu que, recentemente, aconteceram algumas mudanças dentro da Secretaria de Agricultura que quebraram com alguns princípios de isonomia entre os servidores. Por exemplo, tem servidores que recebem gratificação pelo desempenho das atividades, outros não. Tem servidores que recebem um auxílio alimentação de R$ 40 por dia, outros recebem de R$ 12 por dia. São quebras de isonomia também que não podem prevalecer, ainda mais com secretarias tão focadas. Então, o nosso parecer também busca corrigir essas distorções e garantir direitos mínimos para os servidores da FIPERJ, para os servidores da Emater e para o conjunto dos servidores que atuam com agricultura, pesca e abastecimento no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Flávio. Pela Comissão de Orçamento, deputado Carlos Macedo, por favor. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir. Deputado Luiz Paulo, por favor.
Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores deputados. Esta secretaria, deputado Flávio Serafini, ela foi criada pelo decreto 49429, de 24 de fevereiro de 2025. O governador não pode criar secretarias por decreto. Isso já está transitado e julgado no Tribunal de Justiça. Entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar esse decreto. E, nas pressas, foi encaminhado esse PL 5337 de 25. Se eu me esforçasse muito para redigir um projeto tão ruim, eu não conseguiria. Há muito tempo que eu não recebo aqui na casa um projeto executivo com uma redação tão frágil. Sequer revogar o decreto 49429 de 25, eles o fizeram. Criaram uma secretaria que não tem estrutura, não tem os órgãos de pendurado. Então, é uma secretaria como fosse vazia, uma secretaria que é pó. Então, tentamos, para viabilizar um projeto tão ruim desse, fazer 10 emendas. E a maioria das emendas eu tirei do próprio decreto que eles tinham feito. Talvez quem propôs essa redação devesse se matricular aqui na Escola do Legislativo Fluminense para aprender um pouco de como se redige um projeto de lei. Muito ruim. E mais despesa. Não adianta dizer que é sem aumento de despesa, porque os aumentos de despesas acontecem sempre que você cria uma estrutura nova e também as gratificações inerentes aos cargos. Então, senhor presidente, eu pedi para discutir exatamente porque não votei em comissão nenhuma e mostrar aqui a minha perplexidade de um projeto tão mal feito e destinado para um deputado de qualidade, que é o deputado Jair Bittencourt. Mas a qualidade do projeto é horrorosa. Próximo orador inscrito, deputado Flávio Serafini, em seguida, Marina do MST. Flávio pediu. Senhor presidente, deputados e deputadas, venho à tribuna debater o projeto de lei 5337, autoria do Poder Executivo, que desmembra a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, criando uma nova secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento do Interior, Agricultura Familiar e Pesca. A gente defende e tem lutado para fortalecer a agricultura familiar e a pesca no estado do Rio de Janeiro. A gente entende que são vocações econômicas fundamentais que hoje carecem completamente de políticas públicas que sejam estruturadas e apoiadas pelo governo. Passam diferentes secretários e o cenário é o mesmo, de dificuldades de fazer entregas, porque a secretaria não conta com infraestrutura, não conta com apoio, não conta com investimento. Eu já aprovei aqui nessa casa a lei que cria a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Aprovei a lei que cria a Política Estadual de Agricultura Urbana. Aprovei a lei que destina recursos do FECAM para a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica e para a Política de Agricultura Urbana. E nada sai do papel. É uma dificuldade com o governo para que, de fato, ele dê prioridade para a agricultura. A gente aqui nessa casa destinou 10 milhões de reais para apoiar os agricultores de Cachoeiras de Macacu. O dinheiro saiu do cofre da LERJ, foi com o cofre do governo do Estado e não é investido
na recuperação da área, na indenização dos agricultores atingidos, na dragagem do rio, para que os agricultores possam trabalhar plenamente. Além disso, a gente tem visto o corpo técnico da agricultura e da pesca no Estado sofrer cada vez mais com a desvalorização, com a falta de concursos públicos, e a gente precisa enfrentar esse debate. Então, quando o governo manda para essa casa essa mensagem para criar uma nova secretaria, e a gente defende que haja foco na agricultura familiar, na pesca e no desenvolvimento do interior, a gente não pode se omitir e não buscar, através desse projeto, corrigir omissões e distorções que estão em curso hoje nas políticas públicas dessas áreas. Então, a gente incluiu no projeto a referência a uma série de obrigações e políticas públicas que o governo do Estado tem que fazer para fortalecer o interior, para fortalecer a agricultura familiar, para fortalecer a pesca. A gente colocou, por exemplo, a previsão da criação do Plano Estadual de Pesca. Como pode? O segundo maior litoral do Brasil não tem um plano estadual de pesca. Não tem uma política de Estado de fortalecimento da agricultura artesanal. Então, a gente estabeleceu aqui uma série de obrigações. Além disso, a gente tem visto nas secretarias se quebrar algumas isonomias. Os profissionais do FIPERJ, por exemplo, têm previsto a gratificação de desempenho, mas não recebem, enquanto os da Emater e da Pesagro recebem. Os profissionais da Pesagro tiveram reajuste no valor da sua alimentação, enquanto as outras autarquias não recebem. Então, a gente não pode ver a criação de um novo órgão ou de uma nova secretaria com diversos órgãos sem corrigir essas distorções. Não dá para o governo dividir secretaria para acomodar seus aliados e não corrigir situações de desvalorização e de distorções com relação aos servidores. Então, a gente emendou e vai lutar pela aprovação das nossas emendas, porque a gente quer que o secretário de Agricultura Familiar e Pesca tenha servidores mais valorizados, tenha competências mais bem definidas e consiga fortalecer a agricultura familiar e a pesca no Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo também todo o interior do Estado. Próxima oradora inscrita, a deputada Marina, do MST. Por favor. Deputados, só... Pois não, deputado Brazão. Por gentileza. Quero só solicitar na inclusão da ordem do dia, entendeu? Urgência, o nosso projeto 66-2023, tá? Ok, 66-2023. Muito obrigado aí, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, todos os nobres colegas que estão aqui na LERJ, os visitantes que estão aqui, o pessoal que está na galeria, acompanhando aqui os debates da Assembleia Legislativa, e saudar também todos os trabalhadores e as trabalhadoras aqui da Assembleia Legislativa. Quero destacar, presidente, da LERJ está votando essa matéria no dia de hoje, porque no dia 26 de fevereiro desse ano, o governador Cláudio Castro criou, por decreto, uma nova Secretaria de Estado dedicada ao desenvolvimento regional do interior, pesca e agricultura familiar, usando como pretexto a criação sem aumento de despesa. E como bem destacou anteriormente o nosso querido e nobre colega deputado Luiz Paulo, tal criação só pode se dar por decreto de lei apreciado por esta casa, e daí a importância deste projeto de lei estar sendo discutido e passando pelos trâmites da votação aqui na LERJ. Quero saudar essa iniciativa de uma pasta dedicada à agricultura familiar fluminense. E como todos vocês sabem, esta é uma pauta prioritária da minha atuação parlamentar, que defendo muito, inclusive, enquanto presidenta da Comissão de Segurança Alimentar. Tenho certeza, e embasada também em dados científicos, que apenas com o fortalecimento deste segmento é que vai se garantir a redução da fome em nosso país
e também aqui em nosso estado. Pois é através da agricultura familiar, presidente, que vem 80% da diversidade dos alimentos que chegam à nossa mesa, que chegam à mesa de todas as famílias fluminenses e do nosso país. Deputada Marina, me concede um breve à parte. Pois não, deputado Mink. Olha, eu estava lhe ouvindo com atenção, já tinha conversado consigo antes, e quero concordar bastante com a sua preocupação. Porque as pessoas discutem pasta de agricultura, pasta da pesca, às vezes não discutem o conteúdo. E Vossa Excelência está indo no conteúdo. E está indo dentro de uma linha que Vossa Excelência defende há muito tempo, e eu também sou muito solidário. Temos leis conjuntas sobre isso, sobre agricultura familiar, agroecologia, restaurantes populares. Então, Vossa Excelência está certíssima. Eu quero dizer que, inclusive, eu tenho feito parcerias com o deputado secretário Jair Bittencourt em relação a equipamentos para pescadores, quer da Baía de Sepetiba e esse final de semana na região dos lagos. Então, a FIPERJ tem apoiado a execução dessas emendas, favorecendo a pesca familiar. Eu vejo como é importante que, quer na agricultura, quer na pesca, os aspectos que Vossa Excelência acentua e propôs através de emenda, como isso é importante para dar esse conteúdo. Vossa Excelência está de parabéns mais uma vez. Obrigada, deputado Mink. E só para concluir, então, essa parte, dizer que 80% dos alimentos que chegam às nossas mesas vêm da agricultura familiar e não dos grandes latifúndios que pertencem ao agronegócio. E que o fortalecimento da agricultura familiar e da pesca artesanal aqui no nosso estado, como bem lembrou aqui o deputado Carlos Mink, irá contribuir decisivamente na produção de alimentos e fortalecer a segurança alimentar e nutricional da população fluminense. Também, assim como ressaltou o deputado Mink, eu, inclusive, acabei de falar com o deputado Jair Bittencourt, me colocando, inclusive, à disposição com as nossas parcas mais transparentes emendas que temos aqui no estado, para fortalecer justamente essa pasta. Quer dizer, então, o quanto antes a gente puder sentar também com a secretaria, não é? Para conhecer, saber as estruturas, saber quais os investimentos e onde nós vamos poder realmente fortalecer a nossa agricultura familiar, a pesca, as áreas de quilombo, as comunidades tradicionais aqui no nosso estado. Mas é fundamental, governador Cláudio Castro, que essa secretaria tenha, de fato, condições para operar, não é? Que tenha orçamento e políticas públicas para executar. Porque a simples criação de uma secretaria não vai resolver um problema que é estrutural na nossa sociedade e que há anos ela existe aqui no Rio. E a invisibilidade dos agricultores familiares frente à administração pública também só vai ser vencida com um alto grau de investimento, de política pública, de ações concretas que realmente fortaleçam essa pauta. Então, que fique aqui esse clamor do conjunto dos parlamentares que vieram debater, se colocar à disposição para fortalecer aqui, para que realmente o governo estadual faça cumprir esta lei, que eu tenho certeza será aprovada aqui nessa casa, e que destine recursos para as políticas de fomento de agroecologia, da produção orgânica, e que a Emater e a FIPERJ finalmente abram novos concursos públicos e dê condições dignas de trabalho e adequadas, condições adequadas também para todos os funcionários que são distribuídos em todo o nosso território fluminense. Então, que essa seja uma secretaria de fato, que fortaleça a produção de alimentos, que fortaleça a produção dos orgânicos, da agroecologia, que fortaleça a agricultura familiar, a pesca artesanal, os quilombos e as comunidades tradicionais do nosso estado. Obrigada, presidente. Eu que agradeço, deputada Marina do MST,
Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 23 emendas e retorna às comissões técnicas, lembrando que amanhã eu republicarei a pauta e esse projeto estará novamente à pauta, de forma que possamos tentar um entendimento. Já iniciei as tratativas com o deputado Flávio Serafini, de modo que a gente equacione um acordo para amanhã matar essa questão desse projeto. Deputado Luiz Paulo, por favor. Eu quero dizer, senhor presidente, que o seu acordo com o Flávio Serafini não vale para mim, não, porque eu produzi 10 emendas. O senhor é a parte mais fácil do acordo, é com o senhor, porque o senhor dá as cartas e joga de mão com a venda nos olhos. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 5.338 de 25, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 12 de 25, que dispõe sobre a segurança institucional do ex-titular do cargo de governador do Estado após o término de seu mandato, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Servidores Públicos e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nosso querido presidente, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, parecer é pela constitucionalidade. Voto divergente. Senhor presidente, esse projeto precisa de uma reflexão profunda. Porque, deputado Amorim, meu presidente, divergindo de Vossa Excelência. Por quê, senhor presidente? Porque ele se respalda na Lei 7474 de 86, que é prerrogativa única do presidente da República. Esta lei é só do presidente da República. Tem diversos estados que têm tentado criar leis desse tipo e têm recebido pareceres e decisões de inconstitucionalidade. E por quê? Por quê, senhor presidente? Quando você deixa o cargo público, você não pode usar mais a estrutura pública a seu favor, porque você deixou de ser funcionário público. É o caso do governador. O senhor lembra que o governador incorporava seus salários para a pensão. Isso caiu. Então, esse projeto tem esse mesmo viés de inconstitucionalidade. Alguém pode me dizer o seguinte: tem estado que ele está em pé, mas pode cair da noite para o dia. Além do mais, senhor presidente, o próprio projeto, e aí a inconstitucionalidade é mais gritante, propõe prorrogação por mais um período que seria mais 4 anos, o que se torna absolutamente fora de propósito. É claro que o governador, qualquer um, quando deixa o cargo, ele tem risco, principalmente por causa da insegurança pública. Mas aí, no caso específico, acho eu, que ele não tem que ter carros motoristas de segurança à disposição. Ele pede proteção à justiça, como pede a maioria dos cidadãos. Então, é, de fato, um projeto, senhor presidente, extremamente polêmico. Eu duvido que alguém com segurança possa dizer que esse projeto é constitucional. Mesmo o deputado Amorim, porque vai ter pontos que ele vai justificar e vai ter outros pontos que ele não vai conseguir. Então, eu estou querendo só mostrar
que tem um forte viés de inconstitucionalidade esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu apresentei o voto, houve um voto divergente, eu queria, para discutir a matéria no âmbito da CCJ, presidente, fazer uso da palavra. Não, porque eu apresentei agora a discussão, para discutir. Presidente, pode discutir a matéria? Por gentileza, deputado Amorim. Presidente, em primeiro lugar, eu queria destacar aqui de forma objetiva que Vossa Excelência traz esse assunto, não só esse, Vossa Excelência traz esse assunto, dessa mensagem do Poder Executivo, justamente para ser objeto de um colégio de líderes. Então, Vossa Excelência, perante todos os líderes partidários, traz o assunto, a gente faz uma breve discussão, por óbvio, nada impede que essa discussão se estenda para plenário, se estenda para o âmbito das comissões, mas só para dizer que não é algo que Vossa Excelência está surpreendendo na pauta ou que não foi objeto de discussão. A questão... Nem eu disse Não, isso. perfeito, é só para relembrar. O fato, presidente, é que no âmbito da CCJ, a gente avalia, em primeiro lugar, única e exclusivamente o aspecto formal das proposições apresentadas. Então, nos cabe, nesse momento, ainda que haja um voto em divergência, fazer uma análise, em primeiro lugar, da constitucionalidade. E aí, nesse aspecto, o meu voto é consubstanciado num aspecto de constitucionalidade que cabe ao chefe do Poder Executivo trazer à casa esse tipo de mensagem. Portanto, não há nenhum impedimento constitucional, não há nenhum impedimento legal, porque pode trazer. Fazer na justificativa do projeto de lei uma menção a algo que já acontece, por óbvio, numa legislação federal, mas traçando um paralelo a um chefe de poder executivo, que é a autoridade máxima do país, o presidente da República, por consequência, tem que ser por lei federal. Não pode ser por lei estadual ou uma outra legislação ou normativa qualquer que se aplique ao caso. Então, a definição da possibilidade de ter ao governador do Estado qualquer escolta, qualquer assessoria pós-mandato, ela tem que ser asseverada dentro de uma legislação estadual. Portanto, com toda a vênia, o meu amigo, meu irmão, meu conselheiro, meu guru, haja visto as fotografias aqui o cumprimento a todos do CFSD 2014, que o deputado Luiz Paulo tem dito a todos. Luiz Paulo está incluso agora no outdoor. Ó. Deputado Luiz Paulo está incluso no outdoor. Enciumado que não havia uma fotografia dele. Agora, fazendo jus à envergadura e ao tamanho do cargo, ele ganhou a faixa sozinho. Eu tenho que dividir com o presidente Bacelar. E cá entre nós, eu sou mais bonito. Justíssimo. Eu sou mais bonito que o presidente Bacelar, mas o deputado Luiz Paulo é mais bonito que nós dois juntos e ganhou uma faixa sozinho. Então, parabéns. Absolutamente meritório. E aí, eu quero dizer aqui de forma objetiva aos colegas o seguinte. A mensagem do Poder Executivo, o governador do Estado, ele foi o governador que mais enfrentou as milícias. Desde o seu mandato tampão, depois quando se torna o governador em definitivo. Recentemente a gente tem um ex-chefe de Polícia Civil aqui, que é o delegado Amin, que realizou centenas e centenas de prisões contra milicianos, traficantes de drogas, sob o comando do governador Cláudio Castro. Recentemente, o atual secretário de Polícia Civil fez a maior operação da história da Polícia Civil. Claro que a função institucional do chefe do Poder Executivo, principalmente num estado belicoso como o Rio de Janeiro, é de enfrentamento. Então, é legítimo que, após o cargo, ele possa ter o tratamento referenciado à altura de quem enfrentou o crime organizado. Portanto, o que apresenta na lei é uma estrutura mínima e, dependendo do caso, pode ser até ampliada na hora da regulamentação ou por decisão do chefe do Poder Executivo à época. Mas o que se pretende com a lei é só evitar que uma análise meramente política de ter um adversário momentaneamente ocupando o cargo de governador
possa retaliar aquele que anteriormente ocupou o cargo e que enfrentou o crime. Então, independente do mérito, que isso vai ser votado Presidente. pelo colegiado, eu só estou refutando o voto divergente, porque ele está amplamente amparado nos aspectos constitucionais e legais. Deixa eu resolver a questão. Pois Por não. favor. Senhor presidente. Nós não estamos discutindo um projeto para o governador Cláudio Castro. Não está escrito isso. Sim, perfeito. Está escrito que é ex-governador, seja ele qualquer. Qual for. Está o título. Dispõe sobre a criação... desculpe. Eu também não estou Dispõe tratando... sobre a segurança institucional do ex-titular do cargo de governador, seja ele qual for. Já que a gente Nós está não- dialogando, nós eu não também não estamos- estou defendendo o atual governador, nem o futuro governador, não. Nós não estamos Eu tratando... estou defendendo institucionalmente a cadeira Nós não de estamos governador. tratando do senhor Cláudio Castro. Eu poderia até dizer que já fui governador por uns dias. Verdade. Poderia tratar de mim mesmo. Verdade. Mas não é esse caso. É que a lei em si tem esse viés de inconstitucionalidade. Mas para resolver, olha só, se isso vier a cair na justiça, pelo menos não reclamem que eu não avisei. Eu estou retirando o voto divergente. Muito obrigado. Presidente, fica Por aqui a favor, homenagem. gente, mais 3 faixas de Luiz Paulo amanhã. hein? Por Não, mas eu vou favor. fazer um adendo aqui que precisa ser explicitado. Vem cá, deputado. Mas muito obrigado. Quando a gente falou que não era em prol do governador Cláudio Castro, o futuro líder do governo Rodrigo Bacelar na Assembleia Legislativa botou a mão na Para de consciência botar pressão no nosso padrinho. e rapaz. resolveu com toda a vênia. E aqui fica aqui, brincadeiras à parte, um reconhecimento que eu tenho feito isso nas comissões. A gente diverge em alguns momentos. Esse é o parlamento, o verdadeiro Mas parlamento o é deputado Luiz Paulo, e aí o exemplo dos concursos, tem dado uma aula de condução. Ontem, a gente teve uma reunião para tratar, junto com o procurador, de alguns temas importantes. A lei do Ministério Público vem à pauta amanhã. A tramitação de toda a sabatina, como ocorreu hoje, a participação da CCJ. E quem deu todos os elementos de legalidade foi o deputado Luiz Paulo. Fica aqui o meu reconhecimento Verdade. e a minha reverência ao deputado Luiz Paulo, Sempre. que faz jus ao voto do eleitor, é um grande deputado e merece estar aqui, por óbvio, durante todo o tempo que esteve. Parabéns, deputado Luiz Paulo. Obrigado pelas palavras, faço das suas palavras as minhas, deputado, Senhor presidente, deputado Luiz. com todo o respeito a Vossa Excelência, mas respondendo ao deputado Amorim, não serei líder de governo nem de Vossa Excelência, rebate a provocação nem do dele. Eduardo Paes, nem do Rodrigo Amorim, nem do governador do PSOL, de governador nenhum, porque não é da minha natureza ser líder de governo nenhum. Fala seu eterno entendimento, é E além incompatível do- segundo o que o senhor pensa desde o primeiro dia que eu cheguei nessa casa. E, além do mais, primeiro eu tenho que combinar com a população se eu vou ser reeleito. Verdade. Deputado Luiz Paulo, mais uma vez eu agradeço o carinho do acordo nosso aqui com a CCJ e dizer, já enfrentando o que acabou sendo bem colocado aqui, Fred, eu já vou avançar um pouquinho no mérito, porque eu vou trazer republicada essa pauta para amanhã também, mas pelo que eu sei, tratamos no Colégio de Líderes com a Casa Civil também, todos os pontos de inconstitucionalidade da matéria já foram enfrentados por alguns estados, e a Casa Civil nos passou que aquilo que está sedimentado e prevalecendo nos outros estados foi somente o que foi capitulado aqui nesse projeto, por isso a gente concordou e já indo para um juízo de mérito para finalizar a questão, é de fato uma coisa que eu concordo, eu acho que num estado em especial como o Rio de Janeiro, que a segurança pública é o tema desde que o mundo é mundo, eu acho muito ruim um chefe de Estado ir embora não ter aquilo que a gente chama de o direito de desmamar, se assim eu posso dizer, ou de uma quarentena de segurança para você e para suas famílias, porque num dia ele dá a ordem do maior de prisão do maior miliciano, do maior traficante do Comando Vermelho, ou a execução dele por força de um conflito numa dessas comunidades. No outro dia ele está andando de peito aberto na rua, é algo, não dá para falar nem inadmissível, é realmente inconcebível, porque por força do Estado que a gente vive, eu acho que faz jus, qualquer que seja o governador, e aí tem um período específico de início e de fim, para que ele possa voltar a uma vida normal, naquilo que ele escolher depois que sair do cargo público, mas uma vez das tomadas de decisão que ele tem que tomar,
com os bandidos de maior periculosidade do país, que infelizmente grande parte está aqui no nosso estado. Então, desde já, estou antecipando a minha parte de mérito para dizer que amanhã o meu voto é no sentido de aprovar para que se beneficie, e óbvio, quem não quiser abre mão, porque inclusive faz parte do projeto aqui. Eu, especificamente, sou um cara que não gosto muito de homem me seguindo e indo atrás de mim, mas aquele que se sente seguro por aí afora, brincadeiras à parte, que faça jus Presidente. a segurança. Deixa que eu vou Amorim cuidar de adora, Vossa Yuri. Excelência. O presidente, só porque Vossa Excelência tem primado pela condução diplomática, está aqui, ó, a gente trocando ideia com o deputado do PSOL, o deputado Yuri, falando sobre o tema de forma absolutamente democrática, mas, independente disso, a Casa tem primado também pela tecnicidade. É importante que, deputado Mink, a gente tem discutido na CCJ, presidente, que nós nos basearmos, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, exclusivamente por decisões recentes do Superior Tribunal Federal, em primeiro lugar, que enfraquece a discussão até de levarmos determinadas matérias para a reanálise do Supremo Tribunal Federal. O que eu quero dizer é o seguinte: se o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão e isso ficou pacificado, e as Assembleias Legislativas do Brasil nunca mais motivarem uma nova discussão para o Supremo Tribunal Federal, aquela decisão vai ficar sedimentada para a eternidade. Então, a gente tem não só respeitado, a gente tem obviamente respeitado, mas tem levado muitas vezes a constitucionalidade de aspectos que foram votados contrários pelo Supremo Tribunal Federal. O que o deputado Luiz Paulo, com muita sabedoria, traz à colação é algo que uma decisão do Supremo impediu que esse tipo de direito que vai ser instituído nessa lei possa se perpetuar por eterno. Ele estabeleceu um prazo. Então, a emenda do deputado Luiz Paulo, né, deputado? É no sentido de acabar com a recondução. E essa era uma discussão absolutamente legítima. E aí, só estou corroborando mais uma vez para que não fique só no campo político, para mostrar para quem nos assiste que a gente está tendo uma discussão técnica e baseado naquilo que está sendo discutido também no Supremo Tribunal Federal, e agradecendo mais uma vez a contribuição do deputado Luiz Paulo, do deputado Yuri, e também por ter retirado as emendas. Obrigado. Obrigado, deputado Amorim. Pela Comissão de Segurança... Perdão, Vinícius Cozolino, por favor. Presidente, gostaria de fazer um rápido pela ordem aqui também como membro da Comissão de Constituição e Justiça, no seguinte sentido: as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, elas vinculam os demais poderes, mas não o poder legislativo na atividade legislante aqui, como nós estamos fazendo, produzindo as leis, justamente para que haja uma superação do entendimento do tribunal. Ele nunca vai mudar esse entendimento, como bem disse aqui o deputado Rodrigo Amorim, se nós não legislarmos. E no que tange aqui ao projeto em discussão, a previsão normativa é de que haja prorrogação por apenas um período. Então, essa inconstitucionalidade, no meu ponto de vista, também estaria superada. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vinícius Cozolino. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado Márcio Gualberto, nosso presidente. Deputado, vice-presidente, delegado, modelo, ator, apresentador, Carlos Augusto, por favor, nos dê a honra, com aquele brilhantismo, igual o senhor dança o TikTok no programa do SBT, por favor. Por favor. Gostei daquele passinho, estava olhando o programa da noite, você estava fazendo de 18h30. Eu fiz justamente para agradar a Vossa Excelência. Te agradeço. Favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Servidores Públicos, nosso presidente, deputado Flávio Serafini, por favor. Registrar a presença do meu amigo Igor Porto, vereador do município de Nova Iguaçu. Seja bem-vindo ao nosso parlamento, uma honra recebê-lo aqui à casa, ao qual o senhor conhece muito bem. Presidente, esse é um debate que a gente considera importante, evidentemente, a questão da segurança de ex-chefes do Poder Executivo. A bancada do PSOL, evidentemente, é sensibilizada, porque tivemos uma companheira assassinada no exercício da função de vereadora. Além disso, diversos nossos parlamentares já sofreram ameaças e precisaram demandar segurança institucional para poder continuar exercendo as suas funções.
Então, como a gente sempre se posicionou em todos os debates, inclusive quando o ex-governador ameaçou retirar a segurança de alguns deputados, a gente sempre se posicionou que a garantia para quem está exercendo a sua função pública é fundamental. Entretanto, a gente considera que o projeto precisa de alguns aperfeiçoamentos. Por exemplo, a questão de estipular um tempo de validade para isso. Após esse período, se o ex-governador continua precisando de segurança, ele tem que pedir oficialmente, como qualquer outra pessoa ou qualquer outra autoridade tem que fazer. Outro elemento, o projeto ele reproduz alguns aspectos da segurança institucional da Presidência da República e, por exemplo, coloca 2 assessores políticos. A gente entende que, no caso do governador, não cabe. O presidente da República, repetindo uma tradição que vários países adotam, ele é visto como um porta-voz da sociedade permanentemente, até a morte. Então, muitas vezes, esses assessores políticos, eles são os porta-vozes do presidente. Eles são quem faz esse papel. No caso do governador, a gente considera que essa é uma atribuição excessiva que extrapola a segurança institucional. Então, o nosso parecer é favorável com emendas. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Carlos Macedo. Nosso vice-presidente, por favor. Deputado Alexandre Quinoploc, por favor. Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo mais quem queira discutir, a presente proposta recebeu 21 emendas e já deixo registrado que irei publicar novamente também, para que amanhã a gente termine com esse projeto de lei. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 4.120-A de 2024, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Carlos Mink, Érica Takimoto, Célia Jordão, Samuel Malafaia, Marcelo Dino, Dionísio Lins, Val Ceasa, Lilian Berg, Marina do MST, Fred Pacheco, Sara Pôncio, Alexandre Quinoploc, Dr. Deodalto, Daniel Librelon, Rodrigo Bacelar, Zeidan, Cláudio Caiado, Índia Ramelau, Brazão, Giovanni Ratinho e Vitor Júnior, que dispõe sobre o novo Código Estadual do Direito dos Animais no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil e da Declaração dos Direitos dos Animais, e revoga a Lei Estadual número 3.900, de 19 de julho de 2002. Em discussão, deputado Mink, por favor. Presidente Bacelar, primeiro eu queria dizer que eu e o deputado Luiz Paulo abrimos a coautoria, aí vários deputados, inclusive Vossa Excelência, são coautores. Alguns outros deputados, como o deputado meu xará aqui, Carlinhos do BNH, pediram para também ser coautores e nós, obviamente, estamos concedendo essa coautoria. Eu queria só fazer uma observação, eu combinei aqui já com o deputado Luiz Paulo, nós vamos fazer, a gente não conseguiu, a gente deu um azar, 2 audiências que a gente tinha marcado sobre esse assunto foram canceladas. Uma foi um dia que faltou água na Assembleia. Eu tentei até falar com o doutor Rui, mas não teve jeito. Não tinha banheiro, não tinha... Exatamente, você veio. Foi cancelada 2 horas antes. Não, e o pior é que a outra que a gente marcou também foi cancelada, mas dessa vez por excesso de chuva. Então, parou o expediente da Assembleia, foi aquele dia que foi um horror. Então, veja bem, doutor Rui, um dia foi por falta d'água, outro dia foi por excesso de água. Mas nós já marcamos a audiência para o dia 23. Para o dia 23, que é uma segunda-feira de tarde. Espero que nem chova muito, nem falte água. Agora, como hoje já é a segunda discussão, o que a gente fez? A gente fez várias emendas. Você também fez. A gente fez várias emendas, porque nessa audiência a gente pode aprovar com subemendas. A gente fez audiência, foi uma combinação que eu fiz com o deputado Luiz Paulo, sobre vários assuntos. Como já teve a primeira votação e essa é a segunda, não vai poder ter mais proposta de emenda nova. Então, aquilo que foi, deputado Marcelo Dino, aquilo que for sugestão da audiência pública,
A CCJ, está aqui o deputado Amorim, sempre muito proativo e participante conosco. O que for sugestão da audiência, através dessas emendas que a gente apresentou, podem entrar como subemendas e serem incorporadas, porque é muito desagradável você convocar uma audiência, ter sugestão e a gente dizer, ó, a sugestão é muito boa, mas não tem mais como incorporar. Então, a gente fez realmente emendas dos vários capítulos, exatamente para abrir a janela das sugestões da audiência, espero que dessa vez aconteça, possam ser incorporadas como subemendas da CCJ. Então, nós fizemos várias, exatamente nesse tema. Algumas são emendas que o deputado Luiz Paulo e sua assessoria tinham preparado, que eram de redação, de adequação, mas nós fizemos outras, algumas já de sugestão das pessoas que vieram para a audiência e não puderam participar, porque ela não teve, não por nossa vontade, mas por questões de força maior. Então, a gente fez várias emendas, ampliando questões sobre conduta cruéis, para dar margem a outras que seguramente vão ser propostas, emendas sobre o aproveitamento econômico de cada espécie animal, que também é um tema polêmico, né? Usar animais para trabalhos agrícolas ou transporte, quais são os limites, quais são os cuidados. Tem muita gente que se importa com esses assuntos. Outras emendas sobre questões éticas ligadas à medicina veterinária. Foi uma preocupação também das pessoas do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que são muito atuantes e têm competência sobre o assunto, evidentemente. Também na definição de cão bravio, porque do jeito que estava, dava a entender que um cão que reagisse até de forma, tendo medo, a definição dava a entender que esse também podia ser considerado bravio, que obviamente não é o caso. Então, a gente fez várias emendas para abrir a porta para, nessa audiência do dia 23, as pessoas que participarem poderem dar sugestões e elas serem incorporadas. Então, é isso que eu queria explicar, anunciar, a audiência do dia 23 e anunciar que essas emendas abrem essa porta e chamar todos a participar e reforçar que a coautoria está aberta. Presidente. Deputado Dino, em seguida, deputado Luiz Paulo, por favor. Primeiro, parabenizar os nobres decanos dessa casa. É uma honra estar como coautor desse projeto de lei tão importante, presidente. Hoje, o deputado Luiz Paulo, o deputado Mink, eu que estou à frente aí da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, onde eu quero agradecer ao nosso presidente a confiança e não vou decepcioná-lo, junto com a minha amiga ali também, que faz um grande trabalho, Sara Ponço, vi aí o trabalho que ela fez esses dias aí, da castração, que é muito importante. E hoje, como presidente, a gente vem recebendo uma demanda muito grande de pessoas realmente que amam, que gostam, tanto de protetores quanto de outros criadores, vários nós recebemos ali. E é muito importante, quando Vossa Excelência dá essa oportunidade, a questão da audiência pública, para que as pessoas possam ter voz. A gente tem que escutar todas as pessoas, porque cada um tem um pensamento. Então, nós também fizemos, através do nosso gabinete, de outras pessoas que nos procuraram, 6 emendas, espero que possam ser acolhidas todas elas, que são realmente para acrescentar esse novo código e proteger os nossos animais. Então, quero aqui mais uma vez parabenizar os dois e os demais deputados também são coautores. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Duas questões. Primeiro, estamos dando coautoria, além do deputado Carlinhos, do BNH, a deputada Carla Machado e o deputado... Espera aí, meu filho. Calma. É o líder. Deputado Flávio Serafim. Flávio Serafim. Segundo, senhor presidente, ainda dá tempo para ter mais coautoria. A gente já registramos esses que nos pediram.
eu queria mandar mensagem para o movimento dos soldados da Polícia Militar do concurso de 2014. Senhor presidente, eu queria dizer que eu fico muito honrado de estar na foto, mas eu e o deputado Amorim, a única coisa que a gente faz é perturbar o juízo do deputado Rodrigo Bacelar. A chance desse processo ser revertido, a gente vai dever ao presidente da Casa, que já conseguiu uma primeira reunião ontem entre o Ministério Público, a Procuradoria, com a presença do procurador da Casa, que se desdobrará, que espero, numa segunda reunião definitiva no início do mês de junho. Mas o mérito, se não é o presidente da Casa, a gente não vai chegar a lugar nenhum para a justiça se fazer. Agradeço ao deputado Luiz Paulo. Mas o mérito é de equipe, é de todos nós. Eu só faço o comando que o Luiz pede. Aí a gente, às vezes, dá uma cotovelada em um, uma canelada em outro, né, Dino? Mas, carinhosamente, é um trabalho de toda a Assembleia, claro, na figura do deputado Luiz Paulo, que é o nosso veterano de guerra aqui, do deputado Amorim, que é o presidente da CCJ, e, claro, a gente usando um pouquinho da tinta da caneta para poder, de forma, conforme a gente combinou, que o problema seja equacionado, e posso já adiantar que está no limite final de resolver a questão. Pode ter certeza que vai dar certo, se Deus quiser. Rapidamente, presidente Bacelar. Deputado Mink. Não, só para falar ainda, dois deputados que pediram a coautoria. A deputada Verônica, o deputado Jari e o deputado Yuri. Achava que já era. Não, Yuri. Então são 3. Yuri, Verônica e Jari. Presidente, primeiro parabenizar o deputado Carlos Mink por esse novo Código Estadual de Direitos dos Animais. Agradeço pela coautoria e queria também anunciar que o meu gabinete, inclusive, propus coautoria com a deputada Sara Ponce, que tem uma atuação firme na proteção e defesa dos direitos dos animais, está construindo um texto de projeto de lei para tentar superar aí o que o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, definiu quantas companhias aéreas no que trata da companhia de transporte de animais com suporte emocional. A gente sabe que muitos animais têm uma função ali emocional e de cuidado com alguns tipos de passageiros que possuem algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno. E, infelizmente, as companhias aéreas, mesmo depois de muitos fatos, como foi a morte do cão Joca, que foi transportado por uma cidade errada, um destino diferente e acabou falecendo, além de outros muitos abusos e maus-tratos com os animais dessas companhias aéreas, elas continuam, inclusive agora, prejudicando aqueles animais que são fundamentais para o suporte emocional dos próprios passageiros. Na nossa leitura conjunta, isso fere o direito do consumidor. É claro que as companhias aéreas possuem concessões federais, mas nós, enquanto deputados e deputadas estaduais, podemos legislar sobre o direito do consumidor. E é um absurdo, em nosso país ainda, deputado Carlos Mink, as companhias aéreas ainda serem pouquissimamente reguladas e terem um poder tão forte que prejudicam, inclusive, esse tipo de atenção do suporte emocional da presença dos animais com seus tutores. E queria dizer algo que me dói, e dói muito no senhor, que tem um histórico de luta pela defesa do meio ambiente, que, infelizmente, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o PL da devastação, o projeto de lei 2159 de 2021, que tramitou em tempo recorde para garantir o autolicenciamento em terras verdes, ou seja, mais de 3.000 áreas de preservação, contando unidades de conservação, contando comunidades tradicionais e quilombolas, podem ser prejudicadas por esse PL da devastação que foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente agora há pouco, lá no Senado Federal. É um autolicenciamento que vai ser feito pelos grandes ruralistas, pelas mineradoras, que vai dificultar a fiscalização. Recentemente, depois de ter passado a boiada no governo Bolsonaro, nós comemoramos a diminuição do desmatamento na Amazônia, por exemplo. Estamos comemorando a reconstituição da Mata Atlântica. Estamos discutindo a ampliação de unidades de conservação e da proteção dos nossos recursos naturais em todo o país. E me vem o Senado
a serviço da bancada ruralista, aprovar na Comissão de Meio Ambiente um projeto de lei que vai garantir esse autolicenciamento, que nada mais é do que devastação. A gente está tendo que conviver com correntão, aquele absurdo de tipo de desmatamento que tem um licenciamento totalmente criticado. A gente acompanha ainda a assanha dos garimpeiros, das mineradoras e da pecuária e do extrativismo desordenado em todos os nossos biomas, e agora vem o Senado Federal e aprova isso. Nós vamos lutar ao lado dos movimentos sociais, das comunidades indígenas, quilombolas tradicionais, dos ambientalistas para derrubar isso. Presidente, mais dois que querem ser coautores, Renato Machado, Renato Miranda, deputados. E o nosso príncipe Munir. Munir. Ok. Príncipe do cinema nacional. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 24 emendas e retorna às comissões técnicas. Pela ordem, presidente. Deputado Amorim. Presidente, pedi a inclusão em pauta de um projeto de lei de minha autoria que cria um programa estadual de saúde mental para aqueles que se dizem pais de bebê reborn, um projeto que eu apresentei na Assembleia Legislativa na semana passada, uma discussão que está em voga na sociedade hoje, mas como eu respeito as diferenças, quero aqui cumprimentar o deputado Chico Machado, que é pai de um bebê reborn e trouxe o bebezinho aqui para a nossa sessão. Eu discordo de um boneco inanimado, mas não, nem segura, mas cumprimentar o deputado Chico Machado, que tem tido um comportamento com os colegas de agressão, me agrediu ali fisicamente agora, me agrediu fisicamente, me agrediu com palavras. Ontem, ele, num telefonema, ele ameaçou Vossa Excelência, ele ofereceu vantagens indevidas para Vossa Excelência, eu sou testemunha, e ameaçou Vossa Excelência de morte. Então, acho que o corregedor da casa deveria ter um comportamento mais ético com os colegas. Obrigado, presidente. Eu já perdoei ele, Amorim. Eu perdoei ele. Vai ameaçar de novo, não, né? Se eu sou o pai, ele é a mãe. Gostaria de registrar a presença dos vereadores. Primeiro, o presidente da Câmara de Conceição de Macabu, vereador Toninho da Saúde, vereador Felipe Félix, vereador Lucas Madureira e vereador Daniel Inácio, também de Conceição de Macabu. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do nosso estado, querido Rio de Janeiro. Registrar também a presença do subcomandante do RECOM, Major Odilon, se faz presente aqui na Assembleia Legislativa. Seja sempre muito bem-vinda. Parabéns ao RECOM pelo trabalho que exerce para o nosso estado. Pela ordem, presidente. Deputado Paubel, por favor. Presidente, eu queria fazer um registro aqui, mais do que especial para mim. Hoje se encontra aqui no nosso plenário a minha família, parte da minha família, mas da minha família que me forjou a ser quem eu sou, a estar onde eu estou. Está ali o meu pai, está ali os meus tios, né? Então, eu tenho muito a agradecer a essas pessoas que são mais do que especiais em minha vida. Se eu cheguei onde cheguei, se eu estou onde eu estou, se eu fui forjado como eu fui forjado, agradeço ao meu pai, agradeço aos meus tios. Ali está a família Paubel, está aqui, presidente. Então, pode ficar tranquilo que eles não vão ser candidato a nada, né? Até porque... não, chega não, ainda tem mais vaga pra Por favor, só vem aqui visitar, pelo amor de Deus, hein? Então, presidente, eu estou aqui, para mim é uma grande felicidade ter meu pai e meus tios aqui, que eu só tenho a agradecer a Deus e pedir muitos anos de vida por eles, porque eles forjaram a nossa família, eles nos deram caráter, nos ensinaram os bons princípios, e a gente só tem a agradecer. Está eu aqui, meu irmão, tem meu outro irmão em São Gonçalo, vereador. Então, a gente só tem a agradecer a Deus pela vida deles. Muito obrigado, presidente. Parabéns, família Paubel. Sejam sempre bem-vindos. Parabéns por esse filho, e não se que falava, é meu irmão querido aqui na casa. E ele estava brigado com o pai há 23 anos. Então, hoje fizeram as pazes aqui. Foi uma coisa lindíssima. Você emocionou viu, todos no parlamento. Foi. Então, eu queria agradecer. O pai dele abriu o coração, voltar a falar com ele. De tantas coisas erradas que ele fez em relação à família dele. Muito obrigado. Qual o nome do seu pai? Fala aí, tá perguntando o nome do seu pai? Resiste que isso é mentira, pelo amor de Deus, cara. Eu nunca fiquei um segundo. Amo meu pai, vou amar a vida toda, amo meus tios. Nunca, pô, pelo amor de Deus, rapaz. Aqui, rapaz, esse cara, nem no momento sério, ele para com a brincadeira, né, rapaz? Parabéns à família Paubel. Vamos dar sequência à pauta. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 4163A, de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes,
que altera a Lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Teste do Pezinho, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 5.738-A de 2022, de autoria dos deputados Tia Ju, Carlos Macedo, Samuel Malafaia, Chico Machado, Rodrigo Amorim, Daniel Librelon, Rodrigo Bacelar e Marcos Miller, que proclama Jesus Cristo como guardião do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 2.165-A de 2023, de autoria dos deputados Érica Takimoto, Carlos Mink, Yuri Moura, Val Ceasa, Dani Monteiro, professor Josemar e Dani Balbi, que declara como patrimônio histórico, cultural e artístico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Armazém da Utopia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Presidente. Deputada Érica Takimoto para a declaração de voto. Presidente, rapidamente, agradecer mais uma vez a votação favorável ao meu projeto de lei que declara como patrimônio histórico, cultural e artístico o Armazém da Utopia. Inclusive, queria mandar um beijo muito grande para minha amiga que está assumindo a direção do Armazém da Utopia, a Tuca Moraes, e dizer, presidente, que vários deputados aqui, no dia que veio ao plenário pela primeira vez, pediram a coautoria e estão falando comigo que a coautoria não foi dada, e eu abri para todo mundo. Uma delas é a Verônica Lima, a Renata Souza, que estava aqui também havia pedido, e... Bom, a coautoria segue aberta, se puder, a gente puder ainda colocar coautores, agradeço imensamente. Eu que agradeço, deputada Érica. Tá, obrigada, presidente. Deputado Dionísio, coautoria. Deputado professor Josemar, por favor. Coautoria, deputado Dionísio. Primeiro, saudar a deputada Érica Takimoto por esse importante projeto e por ter solicitado e aberto a coautoria, da qual eu reivindico e agradeço. Quero saudar também o Armazém da Utopia, porque é um local de experiência, de trocas de experiência, um local importante nos debates, na própria construção de uma outra sociabilidade. Quero aproveitar também a oportunidade, presidente, e gostaria de registrar a nossa abstenção do PSOL no projeto 5.738 de 2022, que foi o anterior da pauta. Gostaria de registrar aí na mesa, né, a nossa abstenção enquanto partido político no projeto anterior. Muito obrigado. Um minuto, por gentileza, Luiz, só para eu concluir a foto aqui. Por favor, todos os colegas, um segundo. Muito obrigado aos queridos amigos deputados, para não ia deixar o subcomandante de castigo aqui, coitado, já estava aqui no nosso púlpito. Dando sequência à nossa pauta, anuncio em segunda discussão o projeto de lei número 1887 de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei estadual número 1922, 19 de dezembro de 91. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio em discussão única projeto de resolução número 1162 de 2025, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que concede o prêmio Ulisses Guimarães ao senhor Werner Benites Saraiva da Fonseca. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relatoria do deputado Yuri Moura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa número 476
de 2025, de autoria do deputado Renan Jordi, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a implantação do projeto Patrulha Rural no município de Areal. Parecer da Comissão de Indicações Legislativa pela transformação em indicação simples. Relatoria da deputada Dani Monteiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da Comissão de Indicações Legislativas. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, retorna o autor para transformação em indicação simples. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 4273 de 24, de autoria da deputada Célia Jordão, que cria o programa de desenvolvimento e incentivo às cidades litorâneas do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável com a emenda da CCJ, de Política Urbana, Habitação, Assuntos Fundiários, favorável também com a emenda da CCJ, de Defesa do Meio Ambiente, favorável, Ciência e Tecnologia, favorável com a emenda da CCJ, de Economia, Indústria e Comércio, favorável, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim, Yuri Moura, Carlos Mink, Érica Takimoto, Luiz Paulo e Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, Defesa do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Economia, Indústria e Comércio e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela CCJ, nosso presidente Rodrigo Amorim. Presidente, só para fazer aqui uma correção, a senhora Paola Machado está desesperada com a história do bebê reborn, filho do Chico Machado, porque já está preocupada com a herança, achando que o bebezinho reborn tem direito à herança. Só para deixar claro que ainda não há essa pacificação na legislação, Paola. Fica tranquila. Presidente, cumprimentar a deputada Célia Jordão pela lei, pela forma que a deputada vem tratando os temas relacionados ao litoral do Rio de Janeiro. Eu dava tudo para ser esse bebê reborn, confesso, Amorim, nesse espólio aí. O bebê já nasce com uma herança, né, presidente? Então, cumprimentar a deputada Célia Jordão, que tem demonstrado a deputada de defesa da pauta relacionada à indústria naval, às cidades do litoral do Rio de Janeiro, da Costa Verde, Angra dos Reis, e discutiu a matéria intensamente, vem a plenário. O parecer da CCJ é favorável às emendas 1, 4, 5, 6, 9 e 10, favorável com subemendas emendas número 2 e 7, pela prejudicabilidade da emenda 3, pela emenda da CCJ e contrário às demais emendas. Muito obrigado, deputado presidente da CCJ, querido amigo Amorim. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo, por favor, nosso vice-presidente da comissão. Favorável, presidente. Muito obrigado, Carlinhos. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, nosso presidente, Manga Larga Machador, Cláudio Caiado, por favor, nos dê a honra do parecer. Viu? Te chamei de Manga Larga Machador, você viu? Presidente, boa tarde. Primeiro, o senhor está feliz pra caramba, estou gostando de ver. Graças a Deus, eu nasci feliz. Tô muito feliz. Tá aliviado, tá assim, tô gostando de ver, tô feliz achando da que vida, com saúde e com a bênção de Deus. Vamos ter notícias boas triste, aí, não? que bom. Presidente, favorável acompanhando o parecer da CCJ. Obrigado. Muito obrigado, amigo. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado presidente Jorge Felipe Neto. Deputado Chico Machado. É o quê, Amorim? Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ, presidido pelo meu querido amigo, deputado Rodrigo Amorim. Muito obrigado, deputado Chico Machado. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia,
nossa presidenta, a deputada Élica Takimoto. Presidente, antes de tudo, queria parabenizar a deputada Célia Jordão por esse excelente projeto de lei 4273, que cria o Programa de Desenvolvimento e Incentiva as Cidades Litorâneas no estado do Rio de Janeiro. Esse projeto traz um olhar muito necessário à economia do mar, também está totalmente alinhada às diretrizes do governo Lula, que recolocou a pauta ambiental no centro de prioridades do Brasil. E no estado do Rio de Janeiro tem uma costa riquíssima, né, e tão vulnerável, esse tipo de projeto em iniciativa é essencial para pensar o desenvolvimento do nosso estado com sustentabilidade. Então, queria parabenizar o projeto. Em relação às emendas apresentadas, eu sigo o parecer da CCJ, presidente. Obrigada. Obrigado, deputada Élica. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, o deputado presidente Bruno Boareto. Deputada Célia não pode. Deputado Vinícius Cozolino. Deputado Felipe Soares, por favor. Favorável, presidente. Muito obrigado, deputado Felipe Soares. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Carlos Macedo, por favor. Acompanha a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, parecer da Comissão de Justiça, as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1175 de 2023, de autoria do deputado Arthur Monteiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão nos contratos de concessão de rodovia estadual de cláusula que impõe o dever de prestar socorro e prover atendimento a animais vítimas de acidentes de trânsito que ocorram nos trechos concedidos e dá outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, de Defesa e Proteção dos Animais, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, pela ordem, só um minutinho. Deputado Renan Jordi. Ainda que o nobre e amigo deputado Chico Machado tenha reivindicado a maternidade e a paternidade do nosso bebê reborn, eu entrei em um comum acordo aqui com a deputada Célia Jordão e o pai e a mãe desse boneco aqui. E aí, por mais que possa parecer uma brincadeira, o nosso discurso do expediente final vai fazer valer o que é importante para a nossa sociedade. Eu e a deputada Célia Jordão assumimos a responsabilidade dessa criança. Não, o Luiz Paulo é o avô da criança. Deputado, obrigado, Renan. Deputado Amorim. Presidente, o parecer é pela anexação ao PL 1445 de 2019, de autoria do deputado Carlos Augusto. A presidência defere, então, o pedido de Vossa Excelência e está retirado de pauta. Gostaria de registrar a presença do amigo, o doutor Fabiano Pascoal, aqui atrás conosco, vice-prefeito da nossa cidade de Macaé. Seja bem-vindo aqui, querido amigo Fabiano, a casa é tua. Anuncio projeto de lei número 2072, de 23, de autoria do deputado Carlos Macedo, que reconhece como interesse histórico, cultural, desportivo e social para o Estado do Rio de Janeiro o estádio Manuel Schwartz, conhecido como Estádio de Laranjeiras. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade com emendas, relatoria do deputado Filipinho Ravis, pendendo de pareceres das Comissões de Cultura e Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Deputado Tiago Galhaço. Deputado Chico Machado. O rei do gado, Chico Mezenga. Senhor presidente, eu acompanho o parecer da CCJ. Obrigado.
Tá bom, presidente? Tá ótimo. Ah, então tá bom. Sempre Boa tarde. ótimo. Boa tarde, governador. O senhor é um homem muito gentil, saiba disso. Pela Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, querido amigo deputado Carlos Macedo. Você é autor, perdão. Bem lembrado, Macedo. Deputado Yuri Moura. Deputado Yuri Moura. Por gentileza, Comissão de Assuntos Municipais. Ó, nosso bispo está olhando para você aí, ó. Tô vendo, vou acompanhar aqui em defesa do projeto de lei do meu companheiro deputado Carlos Macedo, bispo, a gente acompanha o parecer da CCJ. Obrigado, Yuri. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, a pedido de alguns deputados tricolores, eu estou abrindo aqui coautoria para quem estiver interessado. Deputado Caiado, Cláudio Caiado. Deputado Rodrigo Amorim. Está registrado com autoria. Anuncio projeto de lei número 2828 de 2023, de autoria do deputado delegado Carlos Augusto, que obriga as concessionárias de serviços públicos que operam nas rodovias estaduais do Estado do Rio de Janeiro a fornecerem dispositivos eletrônicos, tags, aos veículos das polícias Civil, Militar, Polícia Penal, Departamento Geral de Ações Socioeducativas, DEGASE, Corpo de Bombeiros Militar e ambulâncias e dar outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de transporte favorável com as emendas da CCJ, relatoria dos deputados Élica Takimoto e Dionísio Lins, pendendo de pareceres das comissões de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Defesa Civil, Saúde, Economia, Indústria e Comércio e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública, nosso presidente, deputado Márcio Gualberto. Carlos Augusto é autor. Deputado Carlinhos BNH. Deputado Rodrigo Amorim. Por qual comissão, presidente? Oi? Segurança Pública. Acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado. Pela Comissão de Defesa Civil, nosso presidente Tiago Raimundo, vulgo TH Joias, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Em conformidade com a CCJ. Muito obrigado, amigo. Pela Comissão de Saúde, deputado Felipe Poubel. Presidente, acompanha a CCJ, presidente. Muito obrigado, amigo. Pela Comissão de Economia, deputada Célia Jordão, nossa vice-presidenta da comissão. Favorável, acompanhando o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Carlos Macedo. Deputado Alexandre Quinoploc. Calma aí, vai falar. Favorável. Obrigado, Quinoploc. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 1261 de 2025, de autoria dos deputados Rodrigo Bacelar e Célia Jordão, que concede a medalha Tiradentes e seu respectivo diploma à advogada e professora Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, parecer favorável. Muito obrigado. Com o parecer emitido, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Encaminhar, senhor presidente. Por favor, deputado Fábio. Encaminhar pela União Brasil, nosso partido, presidente. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa
e agradecer ao mesmo tempo pela oportunidade que Vossa Excelência nos concede em podermos aqui votar favoravelmente para a medalha Tiradentes da ministra Maria Cláudia Bocchianeri. O histórico profissional da ministra já fala por si só aqui na justificativa, mas eu gostaria de ressaltar que a ministra Maria Cláudia foi a segunda mulher a integrar o Tribunal Superior Eleitoral pela classe dos juristas e a primeira mulher jurista a ser designada juíza da propaganda de eleições presidenciais. Para mim, eu tenho certeza para Vossa Excelência, Maria Cláudia, nossa ministra, é uma das maiores juristas desse país. E para mim é uma honra muito grande estar encaminhando pela União Brasil. Voto sim para a medalha Tiradentes para a ministra. Agradeço pelas suas palavras, deputado Fábio Silva. Para a declaração de voto. Deixa eu só concluir a votação então, Célia, por favor. Você queria a coautoria? Foi. Fiz aniversário ontem, presidente. Se eu puder me dar esse presente, Okay, ser coautor, Célia, junto com a permitindo deputada. a Malafaia e a Fábio Silva, então. Obrigado, deputado, tá? De coração. Está permitida, Se concedida Vossa aqui a Excelência coautoria. conceder. Em votação. Todos concordam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Para a declaração de voto, presidente. Por favor, deputada, autora comigo, Célia Jordão. Em primeiro lugar, agradecer aí a Vossa Excelência por assinar esse projeto de resolução tão importante, porque a doutora Maria Cláudia, em especial para mim, como parlamentar mulher, poder assinar a mais alta honraria desta casa, concedendo a ela e reconhecendo o seu trabalho jurídico que ela desempenha tão bem no Brasil, um nome reconhecido, uma mulher, uma profissional que muito nos representa a todos, não é, como bem destacou o deputado Fábio Silva, já foi integrante do Tribunal Superior Eleitoral, uma mulher que tem uma trajetória e um currículo jurídico que, se nós todos aqui formos ler, não é, nós vamos levar muito tempo e não vamos esgotar a sua qualidade enquanto profissional. Então, parabenizar e agradecer a todos da casa pela votação, não é, e a aprovação do presente projeto de resolução. E, com toda certeza, esta casa, quando for da entrega da medalha, nós todos vamos nos esmerar para proporcionarmos a ela aquilo que ela merece enquanto homenagem, presença, não é, e representação legislativa dessa casa, com a presença de todos. Não, parabéns, né, também, deputado Rodrigo Bacelar, por assinar junto comigo esta presente homenagem. Obrigado. Muito obrigado, deputada Célia Jordão. Faço das palavras de Vossas Excelências as minhas. Sou suspeito, mas tenho um carinho imenso pela doutora Maria Cláudia. Acho que o currículo fala por si só, a experiência profissional é brilhantemente uma das maiores acadêmicas do direito e operadoras do direito hoje na advocacia no país. E tenho a honra e o privilégio de, além de ser amigo dela, também ser assistido com a qualificação profissional dela como a minha advogada para tantos outros assuntos. Então, sou muito feliz em poder referendar isso aqui, porque Maria Cláudia é, de fato, uma pessoa que está sempre aqui em congressos, né, em debates jurídicos e sempre numa envergadura, numa classe e num notório saber jurídico de dar inveja. Então, parabéns à Assembleia Legislativa por essa honraria que agora concede a essa mulher que tem um trabalho, um serviço prestado ao Poder Judiciário, podemos dizer assim como um todo, pelo Brasil afora. Anuncio o projeto de resolução número 1324 de 2025, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede o diploma Abadia dos Nascimento ao doutor Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins, procurador do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas, deputado Rodrigo Amorim. Favorável, presidente. Muito obrigado. Comparecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Deputado Mink para a declaração de voto. Presidente democrático Rodrigo Bacelar. Então, o procurador Augusto Werneck, ele é professor da PUC, do Direito da PUC, há mais de 30 anos.
e também outros 30 anos, pelo menos, procurador do Estado aqui da PGE. Uma pessoa altamente qualificada, foi subsecretário de Questão Urbana e Regional, e ele se empenhou, a pedido da Educafro, professor Josemar, esse procurador, Werneck, ele, a pedido da Educafro, elaborou estudos para aprovação da lei de cotas e da lei do ensino das culturas africanas e indígenas nas escolas. Esse diploma Dias do Nascimento, nós propusemos a pedido da Educafro, do Frei Davi, que é imensamente grato ao Augusto Werneck, que foi, inclusive, professor do meu filho na PUC, no Direito da PUC. É uma pessoa muito querida, muito competente, muito sensível à questão ambiental, mas, sobretudo, à questão racial. Ele se empenhou, como poucos, na época que mesmo alguns professores de esquerda atacavam a lei de cotas, arguindo que isso poderia diminuir a qualidade acadêmica do ensino. Viu, deputada Dani Monteiro? Estou falando que esse professor Augusto Werneck, que a gente homenageou a pedido do Educafro, foi quem deu a base de sustentação jurídica para a lei de cotas e para a lei do ensino afro-indígena, das culturas afro-indígenas nas escolas. Essa homenagem a gente fez a pedido da Educafro e do Frei Davi, em consideração ao conhecimento dele. Como poucas pessoas sabem disso, eu faço questão de dizer, eu conheço bem ele, é uma pessoa combativa, formada, fundamentada e merece todo o nosso reconhecimento. Era essa a justificativa, presidente Bacelar. Queria agradecer ao procurador, nosso procurador encontrador, que se sensibilizou e rapidamente ajudou, com a sua aquiescência, claro, o projeto em pauta. E agradecer a Vossa Excelência também. Obrigado, Mink. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa seu expediente final. Presidência convida a deputada Célia Jordão para assumir os trabalhos da mesa diretora, antes da retirada aí dos deputados que estiverem online, puder comunicar aos outros, por força do regimento, e eu tenho que usar a palavra aqui no expediente final. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Eu gostaria de fazer a leitura, que os senhores pudessem dispensar 2 minutos, lembrando que amanhã teremos uma sessão extraordinária, abrindo os trabalhos para a votação do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, tá? A gente inicia amanhã às 15 horas com uma extraordinária para unicamente tratar da votação para o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Em seguida vamos para a sessão, lembrando que eu vou republicar a pauta hoje para incluir... Mas não me passaram. Como? Qual mensagem? Então, segundo a mesa, a Procuradoria resolveu melhor aqui. A primeira, a mensagem do Ministério Público, que a gente já deliberou no Colégio de Líderes, e em segundo do dia, a votação de conselheiro. Lembrando que nós vamos republicar as 2 primeiras mensagens de hoje para amanhã, e por força de dispositivo regimental, preciso fazer a leitura aqui para a gente concluir. Em cumprimento às normas regimentais, informo aos nobres deputados e deputadas que na data de ontem, 19/5/2025, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro recebeu a mensagem de número 15 de 2025, dedicada a indicar o excelentíssimo vice-governador, senhor Tiago Pampolha Gonçalves, ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ato seguinte, a mensagem foi publicada em Diário Oficial, encaminhada às comissões de Constituição e Justiça e comissões de normas internas, que na data de hoje realizaram suas sessões, onde foi apreciada a legalidade da indicação, bem como a arguição pública do candidato ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo vice-governador, senhor Tiago Pampolha Gonçalves. Sendo assim, informo a todos os deputados e deputadas que amanhã, dia 21/5/2025, conforme as previsões regimentais, será votado por este plenário a matéria consistente na indicação efetuada pelo chefe do Poder Executivo. Então, repetindo, amanhã,
além da pauta do Ministério Público, que é o primeiro da sessão que a gente já deliberou, vamos fazer a votação do cargo de conselheiro e acompanhem hoje a republicação, né, da nossa sessão de amanhã e que vocês vão ficar cientes. Agradeço a todos. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Eu acho que eu não estou... Deputado Luiz Paulo saiu? Segundo orador inscrito, então, deputado Renan Jordi. Deputada Renata Souza. Vou encerrar. Ninguém está sério, vou encerrar. Deputado Marcelo Dino. Não estando presente no plenário os 4 inscritos para o expediente final, e não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra os trabalhos, agradece a presença de todos os nobres colegas e que amanhã possamos estar aqui para concluir a nossa pauta, que amanhã está bem cheia, tá? Forte abraço, que Deus abençoe a todos, está encerrada a sessão.